Vamos lá, presta atenção que agora eu vou trazer uma parada maravilhosa, né? Que é outro cara que se paga de bonzinho também. Ele chegou até a me mandar uns directs uma época. Eu até falei, pô, o dia que você quiser encontrar, cara, pra você entender o nosso projeto político e tal. Mas ele preferiu não. Ele preferiu meter um cocar na cabeça e ir lá mostrar pras pessoas que ele é bonzinho, que ele gosta de índios, né? Que ele gosta do bem, né? Então vamos lá. Olha só. Justiça cancela show de Alok em cidade que negou respirador de R$5.000. Vamos ler a matéria aí? Desce aí. A Justiça do Piauí determinou que a Prefeitura de Cocal cancele os contratos de shows com cachês que somam 1,8 milhão para os festejos. Diminui um pouquinho aí. Para os festejos do povo. Para os para o 1,8 milhão para o Festival Festejos do Povo. O evento, marcado para os dias 11 a 14, no município de 28 mil habitantes, tinha contratado estrelas nacionais como DJ Alok e o cantor Natanzinho Lima, que devem ter shows cancelados. A liminar foi dada nesta quinta-feira pelo juiz Anderson Brito da Mata, da Vara Única de Cocal, atendendo o pedido do MP, né, do Piauí, o Ministério Público do Piauí. Ele entendeu que a cidade acabou de sair do estado de calamidade financeira e apresenta deficiência na prestação de serviços públicos na quitação de débitos judiciais. Pausa aqui. Isso aqui mostra um problema que eu vou te falar. Eu não sei como resolver esse problema, eu não estou brincando. Isso aqui é uma discussão que nós estamos tendo no Livro Amarelo, que é o seguinte: o Brasil, tudo é errado. Vamos lá. Como que a Constituição brasileira entendeu que o Brasil vai ser administrado? Olha, o Brasil é um país único, então nós todos aqui pertencemos a esse território, nós nos amamos, nós somos irmãos. Então se esse cara aqui está se desenvolvendo muito e esse cara está se desenvolvendo pouco, você pega o dinheiro desse cara aqui e joga para esse cara aqui, certo? Daí, para conter os possíveis danos que isso poderia acarretar, a gente fez uma coisa bastante ideológica, que é o seguinte: vamos concentrar poder na União. Então a gente tem basicamente uma lei que é feita em Brasília, que serve para todos os municípios do Brasil. Então, se você tem um município no norte do Amapá, ou você está num município no sul do Rio Grande do Sul, a lei é a mesma. Ou seja, você tem uma lei que coloca que você vai gastar o dinheiro da mesma forma. Da mesma forma. Aí, nós, que somos críticos da centralização de tomada de decisão, falamos, isso é um absurdo, porque é mesmo, cara. É o mesmo. Os municípios têm que ter mais liberdade para administrar o seu dinheiro, os estados têm que ter mais autonomia orçamentária, inclusive mais autonomia da tomada de decisão penal, por exemplo. Vamos descentralizar a tomada de decisão. Aí você pega um prefeito desta bosta dessa cidade, chamada, como é que chama? Cocal, né? E aí o prefeito acha por bem, né? Foi o prefeito ou foi o governador de Piauí? Sobe aí, deixa eu ver. A prefeitura, o prefeito, cara, não é nem o governo, o prefeito. O prefeito falou o seguinte: e se a gente gastar 1,8 milhão de reais em festa? Aí, velho, nós ficamos nessa sinuca de bico. Porque de um lado, eu acho errado, você que tem um prefeito, sei lá, do interior de Santa Catarina, ele fique submetido a uma lei que foi votada por um deputado e um senador do Acre, por exemplo. E eu já vi isso acontecer. A minha ex-namorada, já falei isso pra vocês, ela morava numa cidade de 6 mil habitantes, cuja metade, né, 3 mil habitantes moravam na zona rural. Então era uma cidade que não tinha, pra você ter uma ideia, não tinha nenhuma casa com mais de 2 andares. Lá era tudo casa-terra, no máximo sobrado. Não tinha semáforo na cidade dela. Não tinha elevador, era uma cidade muito pequena. E tinha uma escola municipal nessa cidade. Escola esta que o prefeito tinha que contratar um ônibus, ele tinha um ônibus rural, aquele ônibus que é elevado, para buscar as crianças na zona rural e levar para a escola na zona urbana. O que acontecia? Vinha a verba da educação, então vinha a verba federal lá, pum, um monte de dinheiro para educação. Aí ele olhava a escola, as paredes pintadas, os professores bem remunerados, os uniformes em dia, os livros didáticos estavam em dia, a escola estava boa. Só que ele falava o seguinte, cara, o ônibus não para de quebrar, porque o ônibus tem que buscar as pessoas na zona rural e a estrada da zona rural é muito ruim. É uma estradinha municipal que é cheia de buraco e a suspensão do ônibus fica quebrando. Então o que ele queria fazer? Ele queria pegar o dinheiro da educação e asfaltar uma via para que o ônibus que buscasse essas crianças na zona rural não passasse por tantos buracos. Era mais conforto e era uma decisão que administrativamente fazia sentido. Ele não podia fazer. Então chegava dinheiro da educação e falava, cara, chegou muita verba, eu não tenho onde gastar essa verba. Eu não posso nem asfaltar onde eu preciso asfaltar.
E eu também não posso, eu tenho que devolver a verba. Sabe o que ele fazia, velho? Ele ficava inventando coisa pra gastar. Então ele fazia o seguinte, ele pegava, por exemplo, as merendeiras, falava assim, põe o máximo de hora extra pras merendeiras aí, mesmo que elas não fizessem. Ó, faz o seguinte, compra um monte de uniforme, a gente não precisa, mas compra um monte de uniforme e doa pras crianças carentes aqui, né? É um uniforme que elas nem precisam, porque elas já estão indo, mas dá mais roupa pra eles. Né? Puta, compra livro que a gente não precisa, porque precisa gastar o dinheiro da educação com educação. Eu não posso aqui gastar com asfalto. Então você pega um prefeito desse que queria fazer uma coisa boa, ele não tem autonomia administrativa pra colocar o orçamento onde é preciso. Mas aí você destrava esse prefeito e você destrava um bosta de Cocal, que eu falo, e se a gente gastar 1,5 milhão, né? 1.800.000, contratando o Alok pra vir pra cá? Você entende que sinuca de bico que nós estamos? E isso aqui não dá pra responder de forma simples. Isso aqui não é um problema que a solução é simples. Ah, é só descentralizar. Ou é só centralizar mais. Não, não é. Aí a gente é tão ruim que o que trava um prefeito fazer isso é o Ministério Público, que não tinha que se meter nisso. O Ministério Público não tem poder administrativo, não é poder executivo, cara. Não é o Ministério Público que deve administrar o dinheiro dessa cidade. Aí o Ministério Público faz uma coisa boa, mas usando a ferramenta errada. Cara, é tudo errado aqui, bicho. É tudo errado. Então, é certo que se trave o dinheiro pra ele gastar com essa festa? É certo que ele se trave. Através do Ministério Público? Não! Você vê como é tudo difícil, velho? É tudo difícil. Aí eu pergunto pra você, como que a gente vai resolver esse problema? Porque no mesmo, a mesma lei que vai valer pro bom prefeito, não vai valer. Outra coisa, vou dar outro exemplo pra você. Quando você pega, por exemplo, é que aí teria que estudar especificamente cada caso de cada cidade. Mas o SUS, por exemplo, ele é dividido em 3 partes, você sabe, ele é tripartite, ele é financiado pela Poder Federal, Estadual e Municipal. Para o município, fica a responsabilidade da pulverização do atendimento, que é o primeiro atendimento. Então vamos lá. Cara, a pessoa passou mal, tá com uma crise de hipertensão. Você vai lá e atende ela, né? Isso é município. Pô, o cara tá com um problema mais específico, isso é estado, aí vai pra especialização, isso é outra coisa. Aí vamos lá. Você tem uma figura do SUS, uma instituição que se chama... Não é UPA, calma. Você tem a UBS, você tem a AMA e você tem a... Eu acho que é a UPA, agora eu não lembro agora. É a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, eu não lembro agora. Que tem financiamento federal, eu não lembro agora. Que aqui em São Paulo, por exemplo, elas são tão boas e tão desenvolvidas que às vezes, por exemplo, se uma pessoa pega ela quebra o pé, tem UPAs que tem até o deslocamento próprio. Ele tem uma ambulância, ele pega o cara que quebrou o pé, ele leva e faz uma pequena intervenção ortopédica no cara. Isso tem incentivo federal. Aconteceu na cidade de minha ex-namorada. Os caras foram lá e abriram eu não lembro agora exatamente o que era, tá? Mas eles abriram um posto de saúde lá, que era para atender um pouquinho mais do que só o básico. O que aconteceu? Eles abriram legal, inauguraram, muito bacana. O dinheiro para a saúde do município, o repasse não era suficiente para pagar o médico daquilo que a estrutura estava pronta para atender. Então eu não vou lembrar exatamente, mas é como se fosse um posto de atendimento que ia ter ortopedista. Só que o município não tinha grana para contratar um ortopedista. Aí você ficou com o negócio literalmente parado. Você tinha lá um negócio novo, que funcionou, sei lá, por uns 6 meses. Acabou o dinheiro do município, acabou o repasse, beleza. Aí você fala... Aí de novo, aí é um erro contrário. Aí não é um erro da tomada de decisão descentralizada, como desse prefeito de Cocal. É um contrário. É um erro da tomada de decisão centralizada. Eles de cima para baixo colocaram, vamos construir um negócio aqui. Construíram e o negócio não faz sentido. Não consegue se manter. É um absurdo isso, cara. É um absurdo, né? E a gente continua com esse problema. Não é mesmo? Aliás... Olha lá o Alok, a justificativa do Alok. Alok, assim, eu não quero brigar com você, cara. Não quero arrumar treta com você. Não quero, né, ficar vindo. Mas assim, Alok, você vai fazer show em Cocal, no interior do Piauí. Você não sabia que talvez não fosse a hora da cidade de pagar o seu cachê, né? Vamos lá, sobe lá, vamos ver a matéria, Não sabia sobre as condições, diz Alok, né? Vamos ver, desce aí. Vamos ver a aspas dele, né? Fui convidado para me apresentar na cidade de Cocal, em um festival de 3 dias que abrange toda a região e conta com outras grandes atrações nacionais. Soube pela imprensa sobre a suspensão do evento e quero dizer que eu concordo com a decisão, porque eu não sabia sobre as condições do município, né?
O artista comunicou ainda que solicitou à equipe maior cuidado com critérios sobre onde serão realizadas as apresentações. Também gostaria de dizer que há um setor responsável por definir critérios onde serão meus próximos shows, decisões das quais nem sempre tenho conhecimento prévio. Já solicitei que haja uma cuidado maior na aplicação desses critérios daqui em diante, concluiu a Alok a publicação no RedX. Vou te falar uma coisa, Alok, com todo o meu respeito, cara. Né? Novamente, você não me parece ser um cara mal intencionado, de verdade. Né? Mas você, por estar envolto, né, nessa vida de celebridades, até a sua esposa, se não me engano, é uma pessoa bastante exposta mediaticamente, é uma pessoa que está muito em contato com essas marcas, com essas influenciadoras todas. Você se deixou levar, você já fez isso, você se deixou levar por esse discurso mainstream, né, de cometer o erro de se posicionar sobre assuntos que você não conhece. Né? Aquela sua palhaçada de meter um cocar, né, e ficar falando que você é a favor de demarcação de terra indígena, que você é contra o marco temporal, você nem sabe o que é, velho. Eu te mandei mensagem na época, você me respondeu falando, cara, eu posso te ensinar o que é o marco temporal. Tá errado, você está falando besteira sobre o marco temporal, né? Mas não. Então, é isso. Aqui no Brasil nós somos um país também onde se confunde muito, né, influência artística com influência política, né? E as pessoas, elas se pautam por isso. Né? Às vezes a pessoa tem um carinho por você porque gosta da sua música e acaba sendo influenciada a achar que o tal do marco temporal é uma coisa ruim e que o agro é negativo, sem nem saber o que elas estão falando. Então um pouco mais de responsabilidade, Alok, não só da tua equipe em escolher, né, os locais onde você vai se apresentar, mas nos seus posicionamentos públicos sobre pautas políticas que você entende muito pouco ou quase nada. Tá bom? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.